Por que não tem jogo no seu Netflix? Ai, tem Bandersnatch, mas... Não começa, tô falando de jogo que nem no console. Por que você não pode pagar uma mensalidade e jogar jogos mais ou menos no esquema do Netflix? Meu Deus. Fala, pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Esse conceito de streaming de games, ou então jogos que você está jogando na máquina de outra pessoa, como alguém gostaria de falar, é uma coisa legal que deu certo? Não deu certo? Existe? Não existe? É complicado. Então justamente por isso que todos nós aqui nos reunimos mais uma vez para falar sobre um assunto complicado. Então temos opiniões bem interessantes que você vai ver com o Wagner Waka, com o Fábio Jordan e com o Ju Cyber, a nossa querida Juciber. Na verdade, esse assunto é tão confuso que já começa com uma confusão que confunde os confundentes. Streaming de jogos versus jogos por streaming. São coisas bem diferentes. E provavelmente é isso que o Jordan vai começar falando para vocês nesse momento, né? É isso mesmo, Adriano. Não dá para confundir porque são assuntos bem complicados e que estão ali muito próximos por se tratar de coisas em streaming. Porém, na verdade, quando a gente fala nessa questão aí de jogos que rodam na nuvem, Netflix dos games, a gente está falando, na verdade, da virtualização em nuvem, que seria o quê? Você executar um jogo lá num servidor e esse jogo rodar aqui, então você comanda por aqui, mas na verdade é como se o teu computador ficasse instalado a quilômetros de distância da sua casa e você estivesse jogando como se na verdade ele estivesse dentro da sua casa. É um pouco difícil. E essa história, na verdade, começou há um pouquinho de tempo atrás, e não foi no Google Stadia, e também não foi no xCloud, e também não foi no PlayStation Now, e nem no GeForce Now. Essa história começou lá por 2000, quando uma empresa anunciou numa E3 essa ideia pela primeira vez. Porém, demorou aí cerca de uma década até amadurecer essa ideia, e a gente ter, de fato, uma empresa que falasse, não, agora vai. E na verdade não foi. Que foi a OnLive, lançada lá em 2009 ou 2010, e que teve essa brilhante ideia de falar, gente, tá aqui, ó, a gente desenvolveu o controle, e você só tem que plugar o controle, jogar e não sei o quê. E deu mais ou menos certo, porque lá em 2015, quem comprou a OnLive? A Sony. A Sony agregou essa companhia em seu portfólio de companhias e resolveu transformar isso depois no PlayStation Now. E depois disso, então, a gente teve uma série de outras empresas sendo desenvolvidas em paralelas, todo mundo quis ter a sua ideia e pensar, bom, a gente já tem aqui garantido o PlayStation, a gente já tem aqui garantido o Xbox, mas se de repente todo mundo muda, como é que a gente vai fazer? Então, já deixaram ali tudo alinhado para tocar em paralelo. E mais recentemente, a gente teve umas loucuras tipo o Google Stadia. Pois é, dos mesmos criadores de Google Plus, vem aí Google Stadia. E aí, a Google falou, não, agora a gente vai tocar aqui o cenário de games, é nóis, não vai ter para PlayStation, não vai ter para Microsoft, e deve ter dado certo lá na casa do dono da Google, o Sr. Carlos Google. O Sr. Carlos Google deve estar jogando até hoje, porém a gente já vê sinais de enfraquecimento dessa ideia da Google aí. E em paralelo, a gente tem outras empresas tentando entrar, como a Amazon, que tem o Amazon Luna, que deve ser aquela personagem, ou que deve ser aquela menina da Brilha la Luna. Não sei de onde surgiu o nome, porém é uma ideia legal, também tem o seu controle. Então todo mundo desenvolveu o seu controle, os seus servidores. O seu portfólio de jogos ninguém desenvolveu muito bem, porque a ideia é colocar outros jogos de desenvolvedoras famosas, como a Ubisoft, que sempre demonstrou o Assassin's Creed rodando super bem, aí com 60 FPS cravado no Google Stadia. Eu até hoje não testei para falar se funciona, mas na demonstração meu filho número 2 viu e disse que estava excelente. E o ponto é que agora a gente tem então uma série de empresas que estão no meio do caminho, que a gente nem sabe se essas coisas vão chegar no Brasil, quer dizer, você pode até testar, alguns deles estão efetivamente funcionando, como é o caso do GeForce Now, porém há divergência sobre o funcionamento e também sobre a finalidade disso. Afinal de contas, faz sentido o cara ter uma 3080 e rodar os jogos na nuvem? E daí a ideia também, não, é para o pessoal do Mac, mas nem tinha o cliente de Mac. Não, mas é para o pessoal do Linux. Mas é complicado. Então eu não sei exatamente onde que vai parar essa história aí. E no Brasil é outros 500 ainda, porque a gente tem uma série de complicações aí sobre público-alvo e também sobre custos operacionais, também sobre servidores. Então eu vou chamar outra pessoa aqui que está afinada nesse assunto e vai trazer aí uma opinião super supimpa para vocês. Chega pra cá, Waka. Não vou fazer a dança do Waka Waka de novo, não.
Pode vir. Pois é, a gente tá falando aqui sobre muita tecnologia muito legal, né? Poxa, você jogar com um computador que tá lá longe. Mas a pergunta é, e o Brasil? Funciona isso aqui? Tem uma diferença bem grande entre funcionar no Brasil e prestar no Brasil, né? Pois é, gente, é o seguinte, o que a gente tem hoje no Brasil? Lá em 2019, quando o Google apresentou o Stadia, eu fiz uma pergunta assim, tá, legal, eu fiz a pergunta que eu acho que basicamente todo mundo tá fazendo, muito bonito, mas chega aqui na nossa internet movida a manivela? Fica a pergunta. E aí eu fui conversar com um monte de gente e basicamente, gente, inclusive essa matéria ainda está no Canaltech, se você quiser ir lá, o link está em algum lugar aí, tá? E aí é o seguinte, a solução foi, o que eles pediram naquela época? Uma internet de 10 mega. Internet de 10 mega, gente, não é exatamente um bicho de 7 cabeças no Brasil. Pegando internet em todo o Brasil, a média da internet brasileira, ela está acima de 10 mega, de acordo com o pessoal da Cisco com que eu conversei. Para smartphone também, a velocidade também não é exatamente um problema. Então, em velocidade, estamos solucionados. E aí vem um outro problema, que a gente já conversou aqui também, que é o ping. O tempo de resposta é latência. Sabe um ping-pong? Cada ping que faz no pong é o tempo da bolinha ir e voltar. Só que a bolinha, no caso, é uma bolinha de waka. Como o Fábio muito bem explicou aqui, os jogos por streaming é o seguinte, você tá na sua casa, com o seu controle, você aperta um comando, esse comando ele precisa ir até o computador que está lá remotamente, e aí o computador processa isso, ele volta para o seu computador, ou para o seu equipamento, e ele mostra isso na tela. O tempo dessa mensagem ir, ser processada, voltar e aparecer na sua tela, é o que a gente vai chamar de ping, delay, atraso, latência, ok? Quanto mais longe esse computador estiver, física, questão 27 da FUVEST, letra B, ok? Quanto maior essa distância, mais tempo demora, certo? Show, muito bom. E é o seguinte, se esse servidor estiver nos Estados Unidos, ele demora um tempo. Se ele estiver no Brasil, ele demora um tempo. Se ele estiver no Brasil, no Acre, e eu estiver aqui em São Paulo, ele demora um tempo. Se ele estiver na minha casa, demora outro tempo, que é muito menor, certo? Eu vou dar um número bem específico para vocês. Eu jogando Overwatch, pensem nesse número ou num número mágico de 0 a 100. Quando eu tô em casa jogando no servidor aqui de São Paulo, dá para jogar ali de 5 a 20 ms de ping. Quando você muda para os Estados Unidos, isso já sobe para 180. E quando o servidor da Europa chega até a 300. Só para vocês terem a noção, de 5 para 150 de atraso no jogo, só de trocar do Brasil para os Estados Unidos. E tudo bem, isso a gente consegue resolver, pegando aquele computador que estava lá nos Estados Unidos e trazendo para o Brasil. Gente, isso é uma metáfora, tá? Ninguém vai trazer o computador. Vai colocar um computador aqui no Brasil. É mais fácil. Vai colocar um computador, servidores aqui. Google, quando fez o Stadia, falou, olha, tem vários servidores pelo mundo, inclusive vários aqui no Brasil. A Microsoft tem o Azure, que é a infraestrutura de rede dela, que ela já tem, que ela pode usar também para o xCloud, para game. A Amazon, né, gente? É isso que ela faz, né? Então, todas essas empresas, elas têm servidores para trazer isso para o Brasil. Estamos resolvendo esse problema também? Mais ou menos, né? Um pouquinho assim. Qual que é o problema agora? O problema principal que a gente vê no Stadia, vê também em outros serviços, é o modelo de negócio. O Google apostou num negócio que é o seguinte. Você vai lá, você basicamente empresta um hardware. Então você paga uma assinatura para você poder usar aquele computador que é remoto. Por que o Google fez isso? Porque eles já fazem isso com cloud. A Amazon já faz isso com cloud. Eles basicamente alugam computadores. Eles falam, por que não fazer a mesma coisa para games? Só que a cabecinha do cara que joga videogame é diferente da cabecinha do cara corporativo executivo que vai assinar isso por infraestrutura. E aí qual que é o problema? Você precisa pagar uma assinatura para ter acesso aos jogos no Stadia, tá, gente? E você precisa pagar por esses jogos. Vocês entenderam? Você aluga um console remoto e você compra os jogos. E aí volta lá no começo. Isso é Netflix dos games? É como se você, sei lá, alugasse uma TV e assinasse os conteúdos da Netflix em separado. Faz sentido para vocês? Não faz muito, né? E é por isso que o Stadia tá meio capenga. Mas quem vai contar essa história pra vocês não sou eu. Quem vai bater o martelinho ali no caixão do Stadia já tá preparada. Ela vem Ju, vem bater o prego nesse caixão aí, fazer o quê?
e cheguei com o martelo da justiça tecnológica para falar com vocês que realmente o Google Stadia já está morto e eu só vim realmente bater o martelo. A empresa continua com aquela síndrome de Bee Gees e fica falando que ele still alive, no caso se mantém vivo, mas a gente sabe muito bem que já está fadado a fracasso, coitado. Só um milagre para fazer ele se revirar do caixão, ressuscitar e realmente se transformar num streaming de qualidade para a galera. Agora, se a gente for analisar bem, o Waka deu uns pontos bem positivos em relação ao mercado e falou da estratégia de mercado do Google que está totalmente errada. E realmente ele tem razão. Se o Google tivesse tido uma visão de mercado de colocar o plano do Stadia de um precinho que fosse ali, que enquadrasse o jogo e o serviço, com certeza seria muito mais fácil da adoção dele, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, ser muito mais rápida e muito mais fácil. Afinal, o Google já tem um nome gigantesco por trás e não seria tão difícil assim conseguir público. O Google Stadia também tem a versão gratuita, que é aquela que o Waka citou, que tem ali a velocidade mínima de 10 MB. Para você ter acesso a essa velocidade mínima e a esse serviço que é gratuito, você também vai ter aí algumas limitações. Você só vai conseguir utilizar o jogo a qualidade de 1080p, que no caso é Full HD, e também com a limitação de FPS, que no caso cai de 60 para 30. Então os bonequinhos não vão ficar tão animadinhos na hora que você estiver jogando. É um jeito muito fofinho de falar uma coisa terrível. Mas quando se trata da versão paga, você tem que ter obrigatoriamente no mínimo 25 MB. Aqui no Brasil, a gente sabe que nem todas as operadoras têm uma cobertura muito ampla de 25 MB de internet. Até porque, se a gente for analisar bem, alguns estados muito populares, assim, muito populosos, ainda têm uma velocidade de 15 MB como a melhor e única opção em diversos locais. Então, tendo isso em vista, a única versão do Google Stadia que poderia se popularizar aqui no país é a de 10 MB, no caso, que é a gratuita. Então, fiquem de olho nisso se o Google Stadia chegar aqui oficialmente, o que eu duvido muito, vocês fiquem de olho nisso na hora de fazer a assinatura. É exatamente isso, Ju. E pra você que nesse momento deu uma leve boiada e tipo, peraí, é muita informação. Recapitulando, Netflix existe. Você paga uma mensalidade e vê filmes, mas eles não são seus. Serviços de jogos existem, você paga uma mensalidade e eles também não são seus, mas você joga. Só que alguns serviços exigem que, além de você pagar, pague de novo ou tenha algo para você usar aquele serviço. Essa parte você não entendeu ou deixou passar? Então imagina o seguinte. Pense o Netflix, ele te cobra uma mensalidade. Você paga a mensalidade. E para assistir esse filme no Netflix, você tem que pagar de novo por esse filme por cima da primeira mensalidade. Ah, você disse a Disney? É isso? Que tô com cheiro de Amazon Prime aqui, sabe? Quando você vê anúncio dentro do negócio que você já paga e tem conteúdo pago dentro do serviço pago. Prime Video, como você já foi bom. Você achou isso absurdo? Isso é parte do problema de alguns dos serviços que a gente citou ou de um modelo de negócio mal pensado. Esse é um dos motivos de você nem ouvir isso direito no Brasil, porque lá fora já deu problema e o pessoal já ficou puto. Agora imagina o outro problema, que também se aplica a um dos serviços que é um motivo de não ter vingado até agora. Você tem que pagar o Netflix por mês. Para você assistir, você tem que ter a TV Netflix. Esse televisor aqui. Se você não comprar e não estiver assistindo por ele, você não pode usar Netflix. Então você tem que pagar a mensalidade e tem que usar o televisor da Netflix. Você tem que comprar isso e pagar a mensalidade para que isso funcione. Pareceu absurdo? Também é um dos problemas dos serviços que a gente citou. Então, isso são os pregos no caixão hoje, em 2021, a gente pode ter isso muito em breve mudando, de alguns dos itens de jogar por streaming, de jogos streamados e tal, onde você não possui o jogo, o processamento está em outro lugar ou não, o título pertence a outra pessoa ou não, e fica aquilo, peraí, tá muito confuso o modelo de negócios. Só que alguém, sempre tem essa pessoa. O pensamento viralático brasileiro sempre me surpreende. Não tem estrutura para isso no Brasil, não. O Brasil é um país pobre. O Brasil tem... Você... O cara não sabe o que é Embraer e quer xingar o Brasil pelo espírito do vira-lata.
Seguinte, estamos em 2021. Em 2019, final do ano, por uma razão de severos blackouts, eu fiz um teste e até conversei com o Wagner Waka, não dá pra citar o nome dele sem... Foi um momento que em casa não tinha mais energia. E quando você tem internet, você tem que ligar o modem na tomada. E quando acaba a energia, mesmo com o modem no no-break, às vezes não funciona, porque acabou a energia de um monte de coisa à volta que mantém aquele serviço funcional. E como estava rolando um evento do Overwatch, lembra do meu número vergonhoso de horas no Overwatch? Esse aqui? Bom, então, isso não vem à toa, né? Isso vem de um certo vício. Nessa ocasião, com um notebook no Wi-Fi do celular, o celular como roteador, eu coloquei o celular no melhor ponto que a casa tinha, onde o sinal era mais forte, e no 4G do celular, eu fazendo roteamento da internet, 4G do celular para o notebook, eu consegui um ping de 50-60 no Brasil, num jogo de tiro em primeira pessoa. Deu para jogar muito bem. A gente fala de ping 5, ping 20, isso é um luxo. A gente sabe que muita gente pelo Brasil roda com um ping mínimo de 150. A gente tem perfeita noção, todos nós somos brasileiros, todo dia a gente vive nesse país e é bem difícil. Então a primeira coisa que a gente tem que frisar nessa recapitulação do tema é que isso não só é realidade, como já existe e já dá certo. Hoje em 2021, a gente tem sim no Brasil estrutura para receber um serviço desse. Precisa de interesse e também de modelos de negócios que façam sentido. Eu não vou assinar o Netflix se eu tiver que pagar pelos filmes além de pagar mensalidade. Claro que não. Por isso que tem todos esses problemas que esse vídeo está levantando. E então pense o seguinte, você aí que acabou de medir sua internet e fala, nossa, tá demorando 20 horas para baixar um jogo. Não é assim que se mede se a sua internet suporta uma conexão entre dois pontos. Sua internet pode ser lenta para você fazer um download, mas você tem que medir quantos segundos leva para uma mensagem ir de um ponto a outro. A latência, o ping, entra em fast.com, fast.com, fast.com. Ele vai fazer um teste muito rápido, mas tem um botãozinho de mais opções embaixo do fast. Ali ele vai mostrar qual o tempo entre um pacote de um lugar para o outro. Esse teste é do próprio Netflix, é gratuito, enfim, tem o speedtest.com, que também o pessoal usa há muitos anos. Você tem que descobrir qual é o problema. Inclusive tem o teste de velocidade Canaltech, para você que gosta de ficar aqui em casa, sempre juntinho com a gente e tudo mais. Aquele sabor de Wagner Waka quando você faz o teste. Quando você joga um jogo desse sem streaming, lembre-se que o que passa de um computador para outro é uma coisa mais ou menos simplificada que nem o teu WhatsApp. Você faz ideia do quanto nada, quanto um pelo de informação é mandar um oi, bom dia? É texto, não é nada. Quando você está fazendo alguma coisa num jogo de tiro, você não manda uma imagem da bala indo pelo cenário até a imagem do outro jogador. São comandos de texto, é código indo de uma máquina para outra. E isso é muito rápido para transitar de um lugar para o outro, porque é um arquivo desse tamaninho. O problema do streaming é que você mistura isso com um vídeo chegando junto. É bem interessante, simples e complicado ao mesmo tempo. Por isso que esse vídeo confusíssimo foi feito para vocês. É uma coisa tão saborosamente simples e que faz você surtar que eu sei que o Waka fica salivando nessa hora. Olha só a carinha dele. É muita cara do Waka isso. Então, esse negócio que o Adriano falou de que eles mandam só textos assim, imagine que, de fato, você não precisa mandar todo o jogo para lá, ele processa todo o jogo e volta. A gente tem técnicas para fazer com que você precise mandar só parte da informação, que a gente chama de cache. Faz o seguinte, quando você entra no site do Canaltech, você baixa o site do Canaltech, basicamente, e aí da próxima vez que você entrar no site do Canaltech, você não vai ter que abrir de novo todo o site do Canaltech, mas só baixar as informações que foram atualizadas. O nome disso é cache, certo? Eu chamo de cache porque eu gosto de dinheiro. Pode ser também. E aí é o seguinte, a ideia é que você também num jogo, por exemplo, vamos supor um jogo como Street Fighter, cujo cenário de fundo, ele é basicamente estático, ele não muda muito. O que muda é basicamente os dois personagens, um pouquinho da HUD, né, que a gente chama, as informações e tudo mais. Então, se nada daquilo mudar, essa informação ela não precisa ser mandada para ser processada. Então, a gente economiza dados assim. Existem várias técnicas que se pode fazer e diminuir um pouquinho desse uso de dados, uso do tempo de resposta, ou seja, quanto mais informação você manda também, mais demorada essa informação é para ser processada. Então, existem técnicas para isso, certo? Agora, vamos voltar para a questão do modelo de negócio. Por que a gente está falando de
número de pacotes, de técnicas e tudo mais. Muito legal que o Adriano conseguiu jogar Overwatch com 4G, mas, Adriano, conta pra gente, como é que foi? Pra onde foi o seu pacote de dados? Foi pra casa do caralho! Pois é, você jogar por streaming, um pacote de 4G limitado, pode fazer com que você jogue, mas talvez por algumas horas, talvez por um dia e depois fique lambendo o dedo pro resto do mês. A ideia de onde a gente fala que o problema é modelo de negócio é que a ideia é que as empresas têm que criar modelos que você possa ter pacotes limitados, principalmente para o mobile, né, que é um problema que a gente tem, ou mesmo para a internet Wi-Fi. Lembra daquela época que você, né, que a gente começou a discutir planos de dados limitados? Pois é, né, você joga um jogo 2 dias e depois cai a velocidade da internet e você não consegue mais jogar. Então o problema do modelo de negócio também passa pelas operadoras. Que operadora que vai oferecer talvez um pacote gamer, vamos assim dizer, que você tem mais planos de dados, você tem uma transmissão melhor de dados, ou você também tem mais velocidade ou preferência na hora de transferência de dados para você conseguir jogar com mais estabilidade. Ô Aka, tu sabe que eu tenho um problema com Brawl Stars, né? O Adriano tem um problema com o Brawl Stars. Você faz ideia de quantos dados eu gastei esse mês com Brawl Stars no meu celular? Tá aqui na tela. Dentre todas as empresas que estão propondo o modelo de negócio, a Microsoft talvez esteja no melhor caminho. Ela tem o Game Pass, que é aquele serviço de assinatura que esse sim é mais parecido com a Netflix. Você paga um preço fixo e você tem acesso a um catálogo, e hoje você precisa ter um PC ou um console que você vai baixar o jogo no seu console ou PC e jogar. Tá, gente? Apesar do modelo de negócio ser igual ao Netflix, a forma como ele funciona ainda não é, tá? Você baixa e joga. Você só paga por um catálogo fixo, beleza? Seria algo... Não, acho que já deu para entender. O que a Microsoft quer fazer com o xCloud é inserir o xCloud dentro do pacote do Game Pass. Então seria mais ou menos assim. Você antes tinha a Netflix que você precisava baixar os filmes para você assistir e de repente falou, não, tudo bem, você pode assistir agora por streaming. É o que a Microsoft quer fazer. Então com uma assinatura que você já provavelmente paga se você já é um jogador da Microsoft, você tem acesso a mais um serviço. Olha que delícia, imagina você falar assim, beleza, eu já pago o negócio, aí de repente no dia seguinte a empresa fala, toma isso aqui também, parece bom, né? Então, a ideia do xCloud, e já está em fase de testes aqui no Brasil, e eu já testei, gente, gostoso, joguei Doom, que é um jogo rápido, ó, funciona perfeitamente, mas assim, calma, você que gosta de jogar no PC na tela de 144 Hz, Esse vídeo é o patrocínio de Hertz. Você provavelmente quer jogar na melhor velocidade, com um ping lá embaixo. Então assim, o que a gente tá falando? De jogos, como até a Ju comentou aqui, 30 FPS, 1080p, rola tranquilo, tá gente? 4K, 60 FPS aí já é outra história, mas vamos combinar, né? 30 FPS, em Full HD, já tá aí de bom tamanho. Bom, então o que a gente está comentando aqui é uma biblioteca de jogos que já estão lá dentro de uma assinatura e que você também pode acessar por streaming. É a ideia atualmente mais interessante em termos de modelo de negócio. Voltando, o Stadia ele cobra para você usar o hardware e o software. E o NVIDIA GeForce Now, que é também uma tecnologia que funciona aqui no Brasil, se você usar uma VPN e fingir que você não está no Brasil, mas dá pra jogar aqui, tá? Tá tudo bem. Se você, esses serviços como o Stadia e o GeForce Now, ele pede que você tenha uma placa de vídeo. Se você já tem uma placa de vídeo, vamos combinar que você não quer jogar por streaming, né? Então assim, o que a gente espera pro futuro dos jogos por streaming? Não sei, mas por enquanto a Microsoft parece que tá no melhor caminho. Bom, pra você que tava então se perguntando por que não existe Netflix dos videogames? Bom, ela meio que existe, mas ainda está precisando ser lapidada. Microsoft, Google, a Nvidia e também a Amazon já têm os seus projetos, e também a Sony, ela tem um projeto meio capenga assim, mas a gente nem vai considerar muito por enquanto, tá? Já tem projetos, por enquanto só a Microsoft tem um projeto que funciona aqui no Brasil, a Nvidia já anunciou que até o final do ano o GeForce Now também vai chegar por aqui, o Google Stadia, ele vai morrer antes de chegar aqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos problemas. Infraestrutura a gente tem, dá pra jogar, joga legal,
mas a gente ainda tá derrapando em como que a gente vai vender isso para pessoas, que no caso é você, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem já testou aí o xCloud, deixa um comentário aqui também. E quem pensa assim que talvez esse seja o futuro dos videogames, sem consoles, né, só jogando, enfim, por streaming, também deixa o seu comentário aí pra gente. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Lembre-se, dá o like. Dá o like. Dá um like. Dá o like. Dá um like. Dá um like. Dá o like. Não like. Deixa o seu like, compartilha e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau!